O tema da pregação dessa noite é poder para crer. Né? Poder no sentido de capacitação para crer. Ou seja, para crer, nós precisamos ser capacitados pelo Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E nós somos justificados pela fé. Né? Obrigado, Isaac. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E o texto bíblico diz que isto não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, eu quero conferir com vocês algumas afirmações da palavra de Deus, por exemplo, como essa, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Nós vamos ler alguns versículos, talvez você não precise folhear sua Bíblia, porque são alguns em sequência. Eu peço que a Lívia coloque para nós aí, para que vocês acompanhem, porque a gente vai ler isso rapidamente, nós vamos comentar os versículos, né? Algumas afirmações que a palavra de Deus diz a nosso respeito, né? E eu quero que, se você crê naquilo que nós estamos dizendo aqui, que você diga no seu coração um amém, e com a sua boca também você diga um amém, porque você está declarando que a sua fé é ou está baseada nisso que nós estamos lendo. Então, 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 8,39, esse aqui é forte. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 5, 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todas essas são afirmações do Senhor Jesus, dos apóstolos, que dizem respeito à segurança que nós temos em Cristo. Todo o cristão legítimo, verdadeiro, ele canta essa canção que nós cantamos, uma das canções que nós cantamos na abertura do culto, que diz: aguardo o dia em que Jesus virá. Eu aguardo esse dia, e eu aguardo esse dia cantando. A minha alegria é esperar esse dia que Jesus virá, porque nós temos segurança. Eu lembro quando eu era criança, que eu e meus irmãos, a gente tinha um porão lá em casa, né? Tinha 2 porões em casa, um porão dos meninos e um porão das meninas. O porão das meninas, ele tinha uma parte mais baixa, que a gente olhou para aquela parte ali, nós falamos, isso aqui parece uma piscina, mas não tinha água, lógico, né? Minha mãe saiu, e a gente chamou os coleguinhas da rua, os vizinhos, e cada um trouxe um balde, uma garrafa de água, né? Naquela época, as garrafas de refrigerante, a maior que tinha, né, Luiz, era de 1 litro, né? 1 litro. E todo mundo trouxe as garrafinhas, os baldes, e nós fomos encher aquilo. Nós passamos ali, acho que umas 2 ou 3 horas enchendo aquilo. Não deu 5 dedos de água aquele negócio. E minha mãe não estava em casa. E alguém dos meus irmãos falou assim: olha, eu acho que a mãe já está para chegar, hein? Né? E aí o que a gente fez? A gente começou a tirar aquela água, né? Porque a gente estava aprontando uma arte ali, né? E o que a gente menos queria era o quê? Que a minha mãe aparecesse, né? Da mesma forma, irmão, se nós estamos em paz com Deus, o retorno de Jesus para nós é algo que nós verdadeiramente
Esperamos. Nós esperamos com alegria. Porque nós temos a certeza de que todas essas afirmações a nosso respeito, elas são fiéis. Então, tem dois questionamentos que eu poderia fazer para os irmãos aqui hoje. A primeira, essas palavras que nós lemos aqui, essas palavras são verdadeiras? O outro questionamento, e esse é o mais importante: você crê verdadeiramente nessas palavras? Eu estava conversando também essa semana com os homens lá em casa, e eu dizia, irmãos, uma palavra que eu ouvi de Charles Spurgeon. Ele estava dizendo que a incredulidade é a mãe de todos os pecados. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Se Eva tivesse verdadeiramente crido naquilo que Deus falou, olha, se você tocar nessa árvore, você vai morrer. Mas ela não creu, tomou do fruto, comeu do fruto e depois ainda ofereceu ao seu marido. A incredulidade, diferente da dúvida, porque mesmo nós, sendo cristãos, que confessamos que essas palavras são verdadeiras, que confessamos que cremos verdadeiramente nessas palavras, nós muitas vezes somos tomados por dúvidas. Né, Daniela? A dúvida, ela caminha junto com o crente. A dúvida é aquele momento onde você olha para tudo e tudo diz não, apesar do Senhor estar dizendo sim. Tem uma canção antiga que diz assim: eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que os meus pensamentos não te alcancem. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos gritem não. Sei que estás comigo, mesmo quando sou julgado pelos homens e abandonado. A Daniela me compartilhou uma experiência que ela teve e que eu também tive. Sabe aqueles momentos que você se sente abandonado? Abandonado no sentido de: o que será que eu fiz que Deus não quer mais falar comigo? Ou por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo levantar minha voz em oração? Eu estava desse jeito. No caso eu vou dar o testemunho no seu lugar, tá, Daniela? No caso da Daniela, ela viu um irmão, ela reconheceu um cristão passando próximo dela ali, ou estava próximo de onde ela estava, e ela falou assim: Deus, o Senhor poderia falar comigo através dessa pessoa. E aí quando ela disse que, baixando o rosto assim, falando isso, ela disse que quando ela levantou os olhos, aquela pessoa estava na frente dela, para dizer assim: olha, você é uma filha amada de Deus, e eu estou cuidando de você. Domingo passado, de manhã, eu cheguei aqui na escola dominical, só o caco, ou como diz aqui na região, só o pó da rabiola, né? Eu cheguei aqui na escola bíblica dominical muito vencido, vamos dizer assim. Aí, eu acho que foi domingo passado, vocês vão saber quem estava aqui, né? Retrasado, então. Eu vi aqui os meninos aqui do louvor falando sobre o que iam tocar, e eu escutei o Mateus falando assim: não, eu vou tocar sozinho. Deixa que eu faço sozinho. Ele é o líder do louvor, né? Eu sou o pastor da igreja, mas nós delegamos para que as pessoas possam se desenvolver na liderança, na fé, enfrentando as dificuldades e alcançando soluções no Senhor. E outra porque eu não quero ter
trabalhos além daqueles que eu possa suportar. Nós temos gente capacitada, competente aqui na igreja, graças a Deus por isso. E ele, vou tocar sozinho. E ele pegou o violão dele e começou a tocar. Ele começou a tocar, e eu falei, que é isso que está acontecendo aqui? Sabe que ele cantou, ele começou a cantar, e aquelas palavras que ele estava cantando, eu escutava Jesus me abraçando e falando no meu ouvido, me trazendo a vida de novo. Sabe? Você e eu, nós passamos por situações de dúvida, dificuldade, todos nós. Veja Elias, veja até o próprio apóstolo Paulo dizendo que chegou um momento que ele desesperançou até da própria vida. E veja o próprio Senhor Jesus, mesmo sabendo do que ele iria passar, a única coisa que a gente vê no registro bíblico, que ele realmente reclamou na cruz, e nós já falamos isso aqui, a única coisa que ele reclamou, não reclamou dos pregos, não reclamou da coroa, não reclamou dos açoites, não reclamou da humilhação, de ser cuspido, de ter sido desnudado, não, mas ele reclamou de uma coisa: Deus meu, por que me abandonaste? A única coisa, irmãos, que é insuportável para alguém que já conheceu a Cristo é estar longe da presença de Deus. A única coisa. A gente suporta tudo, menos a ausência de Deus perto de nós. Eu creio, irmãos, que o inferno, mais do que fogo, é a ausência total de Deus. E dizer que o fogo é pior do que a ausência de Deus, eu digo que é uma blasfêmia grave. Porque a glória de Deus, irmãos, apesar dos homens dizerem ou rejeitarem a própria existência de Deus, ou a confiança que se coloca em Deus, essa glória de Deus, essa presença de Deus inunda toda a terra. E basta, a Bíblia, um dos salmos diz o seguinte: se Deus tirasse a mão dele, que sustenta toda a criação gemeria. Os animais, as plantas, Jesus falou que as aves do céu, Ele mesmo as alimenta. Quer dizer, o cuidado que Deus tem com os passarinhos, com os animais marítimos, com os animais do campo, Ele também tem com os homens, que apesar de não o amarem e não o servirem, Deus ainda assim o sustenta. E essa presença de Deus, irmãos, na nossa vida, desde que nós fomos transformados pelo poder de Deus e recebemos dele poder para crer no seu Filho Jesus, para nós hoje é muito mais profunda e muito mais valiosa. Mas eu quero ler com vocês um texto que está em João, capítulo 8, do verso 43 ao 47. Eu estou lendo aqui na NAA, né? João, capítulo 8, verso 43 ao 47. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Com quem Jesus está falando aqui? Jesus está falando com aqueles judeus que não criam nele. E Jesus, ele faz algumas perguntas
né, que são perguntas retóricas, né, são perguntas que ele faz para que as pessoas pensem e elas concluam sobre o que ele tá falando. Então, ele questiona os seus ouvintes, né, dizendo: por que vocês não creram em mim? Será que é pela linguagem que eu falo? Será que é pelo jeito que eu falo? Será que é a minha forma de falar? Ou será que eu estou falando tão baixinho que vocês não estão ouvindo? E ele mesmo dá a explicação. Por que as pessoas que não creem nele, não creem nele? Porque quando Jesus fala, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. Porque quando ele diz algo, ele diz o que é verdade, ele diz a verdade. Só que quem é do diabo, que é o pai da mentira, ele não fica confortável diante da verdade. A natureza dos filhos do diabo é andar e viver na mentira. Quando a gente fala de mentira, nós podemos fazer uma análise ilustrativa, como, por exemplo, a luz e as trevas. Quem anda numa vida de atitudes vergonhosas, prefere ficar na escuridão, para que aquilo que ele faz não seja de conhecimento de ninguém. Mesmo aquelas pessoas que se divertem no pecado e que contam para os seus amigos as suas aventuras, eles não querem que determinadas pessoas saibam o que eles estão fazendo. Por isso, eles preferem a mentira, preferem o engano, preferem ficar na escuridão. Mas tem um outro aspecto. Por que não creem? Lembra que o tema da nossa pregação é poder para crer? Vamos ler o que está escrito em João 6, de 57 até o 69. João 6, 57 ao 69. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Ou seja, Jesus depende do Pai, certo? E nós dependemos do Senhor Jesus. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiramente estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim
se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O versículo 65. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Quando a gente estava falando aqui, irmãos, por isso que eu disse que essa pregação, muita gente se fica assim, o pastor está lendo um texto aí dizendo que as pessoas são filhas do diabo. O texto está dizendo isso aqui. Lá no Éden, houve uma distinção entre a semente da mulher e a semente da serpente. Quem lembra disso aí, diz um amém, por favor. Quem que é a semente da mulher? Exatamente, é a descendência de Cristo. E quem que é a descendência da serpente? Exatamente, serpente é Satanás. Descendência, filiação, origem. Ou seja, Deus tem um povo, desde a origem no Éden. Agora, esse povo de Deus, ele é conhecido como o povo de Deus, ou o povo que crê nele. Por quê? Porque a esse povo, Deus concedeu o poder e a oportunidade de ir a Cristo. Ou seja, meu irmão, você que crê em Jesus, você deveria dar um salto mortal, triplo carpado, dizendo glória a Deus e aleluia, porque Jesus escolheu você, cara. Que alegria é essa? Ô Isaac, já dando uma estrela lá, o Isaac lá. Irmãos, Jesus falou o seguinte: ó, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. A Bíblia fala que nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, não buscávamos a Deus, não conhecíamos a Deus, mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você por si só não tinha capacidade de crer em Deus. Você podia até olhar para o céu e olhar as estrelas, até dizer no seu coração: foi Deus que criou. Você podia até dizer: olha, é impossível que isso não tenha sido obra de alguém inteligente. E dizia no seu coração: beleza, tchau, fui. A palavra de Deus diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Ele disse assim: eu vou tirar esse coração de pedra e vou te dar um coração de carne. A lei de Deus era escrita em tábuas de pedra. Mas, quando Ele nos resgatou da morte para a vida, Ele tirou aquele coração de pedra e nos deu um coração para crer nele agora. Por isso que eu falo, né? Se eu fosse você, eu dava um salto mortal, uma pirueta, saía dançando pela igreja. Semana que vem eu comprava um pandeiro, né? Uma panderola. Toda vez que a gente falasse uma palavra de vida aqui, que você dissesse a mim, você tocava o pandeiro assim. Quem sabe um dia, né, a gente chega lá.
Então, irmão, Jesus está falando aqui, nesse momento aqui, para uma multidão que foi atrás de Jesus. Jesus se afastou daquela multidão. Aliás, Jesus multiplicou o pão, né? O povo comeu, encheu a barriga, e o povo falou assim: ah, esse aí é o nosso rei. Né? Se a gente for aqui no Chibata aqui, tem pão lá de todo tipo, né? Na mesa aqui tem pão. Mas para aquele povo naquela época, não tinha padaria que nem nós temos hoje. A dificuldade de conseguir pão era enorme. Mas Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, e fez isso 2 vezes, multiplicou, saciou a fome das pessoas. E as pessoas falando assim: agora esse aí é o rei. E a gente quer Jesus como o nosso rei. Né? E Jesus se afastou deles, para o outro lado do lago, e o povo foi atrás dele. E aí Jesus diz isso para esse povo: por que vocês buscam esse tipo de pão? Por que vocês não me procuram como sendo eu o pão da vida? E não esse pão que vocês me viram multiplicar. E aí o texto fala que os discípulos de Jesus já não andavam mais com ele, porque disseram o seguinte: olha, é duro ouvir esse discurso. Não que eles não estivessem entendendo as palavras de Jesus, não que eles não estivessem entendendo lá o grego ou o aramaico que Jesus estava falando, mas eles não conseguiam aceitar essa palavra de Jesus. E o que significa isso, irmãos? A gente pode muito bem entender os conceitos que um pastor prega, um pregador prega, um livro de evangelismo que você lê, você pode até entender os conceitos. Mas poder para crer naquilo só é concedido por Deus. Então, se nós cremos, é porque esse poder nos alcançou, como nós cantamos aqui, né? Ergam os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Essa luz nos alcançou, por isso nós cremos. Por isso nós ouvimos aqui o texto dizendo assim, Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida, e você diz amém, Jesus verdadeiramente é o pão da vida. Mas tem momentos da nossa vida, irmãos, que o pão falta. Falta a saúde, falta o pão. Tem momentos na nossa vida que a gente acha que não vai dar certo. Antes de conhecer o Bueno, eu saí da CID, né, Bueno, em 96, e fiquei 2 anos desempregado. E eu, pela graça de Deus, eu digo que é pela graça, eu fui convidado a voltar para a empresa em 98, mas eu fiquei 2 anos em subempregos, com 3 filhos em casa. Inclusive, o terceiro, a Simone estava grávida, né, do terceiro. E ela me chamou um dia e falou: olha, não tem mais nada aí no armário. Lembra? Lá em Tremembé? Não tem mais nada no armário. Aí nós, na sala, a gente sentou na sala, a gente orou sobre isso. A gente acabou de orar, alguém bateu na porta. E trouxe uma sacola com comida, mantimento e mais um trocado. Aí eu fui na padaria e comprei uma 7-Up, que eu gostava, aquele refrigerante. Vocês não conhecem, o Bueno conhece. Você conhece, Adão? E tantas vezes Deus fez milagres, né? E eu digo para você, irmãos, essas situações que a gente passa de dificuldade, de lutas, irmão, eu vou dizer o que eu disse aqui algumas vezes, aqui inclusive na terça-feira. Deus, Ele nos comprou. Com o sangue de Jesus, nós somos propriedades dEle, e Ele cuida de nós. E se Ele cuida de nós, o que acontece conosco, mesmo que seja ruim, mesmo que sejam problemas,
Deus faz isso em nós, porque depois de passar por isso, nós o amamos ainda mais, nós o conhecemos ainda mais, e nós testemunhamos que esse Deus é verdadeiro. Se você passasse pela sua vida sem situações de dificuldades nenhumas, você seria como o povo de Israel, que o texto bíblico nos fala. Israel, quando estava em paz, se afastava de Deus, e Deus mandava uma tribulação sobre Israel, e aí Israel clamava ao Senhor, aí Deus os libertava, e eles voltavam aos pés do Senhor. E a mesma coisa isso acontece com a gente. Mas essa fé que Deus nos deu, essa fé, esse poder que Ele nos deu para crer nele, Ele nos colocou agora dentro de um ambiente, irmãos, dentro de uma condição, que mesmo quando a gente tem dúvidas, mesmo que a gente passe por tristezas e problemas e preocupações, Ele sempre aparece para dizer: olha, eu estou aqui, fique em paz, porque você já é meu e eu estou cuidando de você. Não existe luta e dificuldade que Deus lance sobre nós que a gente não possa suportar. Todo mundo crê nisso ou não? Eu creio, porque a vida inteira eu passei por isso. E Deus está sempre nos ajudando, sempre nos mostrando que a mão dele está conosco. Eu quero ler mais um texto com vocês, João 10, do verso 22 ao 31. João 10, do 22 ao 31. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Por quê? Porque não criam naquilo que Jesus estava dizendo. Mateus, aqui na abertura, citou aquela pergunta de Filipe para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, né? E Jesus falou: mas eu estou tanto tempo com vocês, vocês ainda não viram que eu e o Pai somos um? Que eu vim revelar Deus para vocês, vim revelar o Pai para vocês? Irmãos, esse texto aqui, mais uma vez, Jesus está dizendo que quem crê no Senhor Jesus, crê porque já é ovelha dele, já foi escolhido por ele, já foi. Eu não vou usar essa palavra, apesar de estar na Bíblia, eu não vou usar a palavra predestinação, porque eu sei que tem muita gente que não caminha nessa linha, né? Então eu não vou usar a palavra predestinação, tá bom? Mas a Bíblia fala que quem crê em Jesus são aquelas ovelhas que já são dele. Inclusive ele fala o seguinte: eu tenho ovelhas em outro aprisco, e eu vou cuidar delas também. Se referindo a quem? Aos gentios, porque até o momento aqui, ele falava apenas com os judeus. Então Jesus, ele fala mais uma vez aquilo que ele disse anteriormente: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, irmãos, para concluir, e eu espero que você, nessa noite, esteja
firmando, confirmando e reafirmando a sua fé no poder que há em Jesus para salvar você. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de quem? De Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todas as pessoas. Deus é poderoso para salvar. Você não se salva. Você não gera fé por si mesmo. A fé para crer em Deus, ou crer no seu Filho Jesus, é um presente que Deus deu a você. E você pode me perguntar: mas por que Ele me deu esse presente e não deu para o outro? Eu diria mais: por que Deus me deu esse presente para mim e não deu para o outro? Essa é a pergunta. Por que Deus me deu a oportunidade de trabalhar 35 anos de uma empresa e não deu para uma outra pessoa? Você não tem que ficar perguntando assim: por que Deus me concedeu crer e não concedeu isso para o outro? A pergunta tem que ficar só na seguinte: por que Ele me concedeu isso? Você merecia, Ricardo? Você merecia, Joel? Paulo escreveu isso, né? Essa é uma verdade digna de toda aceitação, que Cristo Jesus deu a vida pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Cada um de nós podia dizer isso. Então, irmãos, para concluir, a fé para a salvação não é o mesmo tipo de fé ou confiança daquele que agora já é salvo. A fé para a salvação, Deus nos dá para que nós ingressemos no seu reino, ingressemos na sua presença, possamos agora desfrutar desse amor, dessa direção, dessa esperança, dessa alegria, dessa segurança que nós temos nele. Mas também Deus nos dá essa fé para quem já é salvo, de suportar as lutas, as dificuldades, as tribulações, dizendo para você: olha, tenha um bom ânimo, mais um pouquinho, e essa breve e momentânea tribulação, ela vai ser tirada da sua vida, e toda lágrima, eu vou enxugar do rosto de cada um de vocês. Nós somos peregrinos na terra, assim como Israel no deserto, mas é ali que Deus mostra o maná, a coluna de fogo e a nuvem, e água brotando da rocha. Lá no Egito, tinha melão, cebola, alho, panela de carne, mas também tinha o chicote do faraó. No deserto, tem o calor, tem a escassez. Mas como Deus é maravilhoso, Ele ouviu o pedido de Moisés. Deus falou para ele: lidere esse povo aí pelo deserto. Moisés falou para ele assim: olha, eu não vou com esse povo no deserto, se a tua presença não vier comigo. Irmãos, a presença de Deus vem comigo e vem com você. E se você chegar num momento que você olhar e não perceber a presença de Deus, faça igual a Daniela fez. Deus, fala comigo. E você vai ouvir a voz suave do Senhor Jesus dizendo para você: olha, fica tranquilo, eu estou com você. Se existe alguém aqui que não conhece a Cristo, que ainda não se rendeu a Ele, mas o seu coração nesse momento está dizendo assim: eu quero crer nesse Jesus. Esse já é o princípio do Espírito falando com você. Se você falar com o Senhor, diz assim: Pai, eu quero crer no seu Filho Jesus, Ele vai te fazer crer em Jesus, porque Ele já está te chamando e te dando esse poder. E se você que já é salvo em Cristo, viva um relacionamento constante com o Senhor.
medite na palavra do Senhor, ore, esteja junto da sua igreja, seja cheio do Espírito Santo, obedeça ao Senhor, confesse os seus pecados, e o Senhor vai restaurar a tua fé. Último texto, eu não vou comentar, mas só vou ler com vocês. João 14, 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, queridos? Então, quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Mas nós cremos em Jesus e agora nós vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus através da ceia memorial.